Fala galera, beleza? Eu sou o Thomas, sou analista de SEO aqui na FBits e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre SEO. O que é SEO, quais são os conceitos, e para a gente começar a entender um pouco de SEO, vale a gente aprender o que significa a sigla SEO. Bom, a sigla SEO ela vem do inglês Search Engine Optimization, ou no português, otimização para mecanismos de busca, né, que seria o Google e o Bing, por exemplo. O SEO é uma forma de melhorar o ranqueamento ou a classificação dos sites nos resultados de busca orgânica, né, a busca não paga dos buscadores como o Google e como o Bing. A primeira coisa que a gente tem que perceber é essa diferenciação, né, entre links patrocinados, o PPC, e a busca orgânica. Os links patrocinados são aqueles que aparecem como a diferenciação nas páginas de busca, por meio de um quadradinho escrito anúncio. Eles aparecem antes da busca orgânica nos resultados e eles são pagos. A cada clique nesses resultados, o anunciante paga um determinado valor, né, em um lance pelas palavras-chave, como uma espécie de leilão. Então, o usuário, o anunciante ele vai pagar pelas palavras-chave que o usuário pesquisa. Já na busca orgânica, os resultados vêm logo abaixo dos links patrocinados e eles não têm custo para exibição. Eles são mostrados a partir da inteligência dos buscadores, né? Baseado em diversos fatores. Para melhorar o ranqueamento dos sites, os especialistas em SEO otimizam o site sobre um conjunto de regras e recomendações dos buscadores, como o Google e o Bing. Essas regras são mais difundidas atualmente com a popularidade do SEO, com anúncios oficiais dos buscadores, mas até um tempo atrás o SEO era uma área de estudo um pouco mais obscura e era baseada mais na tentativa e erro do que em afirmações concretas, né? Com o tempo, alguns conceitos foram formados a partir de testes e retestes de agências e grandes empresas especializadas e deixaram as coisas um pouco mais claras para a gente. Atualmente, a otimização de sites trabalha com algo em torno de umas 200 recomendações de SEO, sendo elas oficiais e não oficiais provenientes daqueles testes realizados. Os buscadores como o Google e o Bing funcionam com algo chamado algoritmo, uma espécie de programa que dá notas para os sites publicados, né, os sites indexados na lista, baseado nas regras que a gente já comentou, aquelas 200 regras, e a intenção de busca do usuário do buscador. Por exemplo, se o usuário faz uma pesquisa pelas palavras-chave pet shop loja virtual, os buscadores vão fazer uma pesquisa dentro da base de dados, procurando todos os sites que estão indexados e aplicar aquelas regrinhas. Os sites com a maior conformidade de regras têm a posição mais alta, e assim por diante. Ou seja, todos aqueles sites que estiverem mais certinhos naquelas regras vão ter um resultado melhor. Ainda não se sabe qual o peso de cada regra imposta pelos buscadores, e isso deve permanecer uma incógnita. Afinal, se todos soubessem a receita para colocar um site na primeira posição do Google, o buscador ia perder o seu valor, já que a principal função dos buscadores é entregar ao usuário o melhor resultado para suas pesquisas, baseado na relevância das páginas. Os critérios de ranqueamento do algoritmo dos buscadores estão em constante atualização também, seja criando novos parâmetros ou modificando os parâmetros existentes e ajustando-os conforme as necessidades percebidas pelas grandes empresas, como o Google e o Bing mesmo. Os critérios de otimização, eles abrangem diversos campos de um site, desde a parte visível, como texto e imagens, até a parte que o usuário não enxerga no código do site. Além de elementos visuais e estruturais do site, os buscadores também colocam na conta a interação dos usuários com as buscas e o site em questão. Por exemplo, se o usuário faz uma pesquisa e clica em um resultado, aquele resultado se torna mais relevante do que os demais na lista. O mesmo também acontece quando um usuário clica em um link da lista e permanece no site, interage com ele. Os buscadores vão entender que esse resultado é mais relevante para aquele usuário do que os outros na lista e tendem a colocar em posições mais altas para aquelas palavras-chave que ele pesquisou, assim como diversos outros fatores de ranqueamento.
Portanto, SEO não é apenas seguir as recomendações e também não vai ter uma receita pronta. Os resultados vão depender bastante de como o seu público se comporta com o seu conteúdo. Aí você deve estar perguntando, né? Mas por que estar na primeira posição do Google é algo tão importante hoje em dia? Bom, é simples. Estar na primeira posição significa que você tem muito mais chance de conseguir um acesso. Atualmente os usuários eles têm um alto nível de confiança no Google e acreditam que a primeira colocação é o site que vai entregar a melhor resposta para aquela pergunta que ele está fazendo. Cerca de 90% dos cliques provenientes de busca são para links na primeira página, então se você não estiver na primeira página, as suas chances são bem baixas. Se você estiver em primeiro lugar, suas chances são uma média de aproximadamente 20 a 30%, caso essa página não tenha anúncios de PPC, então Bing Ads e Google AdWords, que aparecem por primeiro na página, né? Então, num cenário que você tenha os anúncios de PPC, provavelmente se você estiver na primeira colocação, você tem 16% de chance de clique só. É importante também a gente saber que o processo de SEO não é algo instantâneo. Os buscadores levam algum tempo para analisar o seu site e ranquear ele também. Então esse tempo ele varia bastante dependendo do caso. Imagine que os buscadores têm milhões de sites para analisar e ranquear todos os dias, como portais de notícias, blogs e até mesmo aquele site pequeno da sua firma com poucas páginas. Geralmente os buscadores eles dão preferência a sites com maior volume de atualizações, maior quantidade de páginas, maior relevância, entre outros fatores. O que faz muito sentido se a gente for pensar que um site como o G1, que tem muito mais acesso, muito mais conteúdo e muito mais atualizações por dia, do que uma empresa pequena que atualiza o site a cada 6 meses. Por esses motivos, os resultados de grandes portais com grande volume tendem a aparecer antes nas listas de buscadores. Então, o processo de SEO para eles é um pouco mais rápido por conta das atualizações todas. E o SEO acaba sendo um investimento a médio e longo prazo. Então, se você procura por uma visibilidade mais rápida nos mecanismos de busca, você deve considerar utilizar a mídia paga, como por exemplo o Google AdWords e o Bing Ads. E também tantas outras redes de pesquisa de display disponíveis no mercado. É interessante também você tá aliando o Google AdWords e o Bing Ads à sua estratégia de SEO, para cobrir todas aquelas buscas que você não possui um posicionamento satisfatório, que você ainda não tem um ranqueamento muito bom, complementando assim a sua estratégia. O interessante do SEO é que você não fica refém das mídias pagas. Caso você conquiste um posicionamento bom para uma palavra-chave, você garante acessos para sua loja ou site de forma gratuita, se tornando um melhor retorno sobre investimento do que as mídias pagas. É importante também falar que o SEO ele é um processo contínuo e ele não acaba na primeira colocação, já que seus concorrentes também devem estar fazendo a mesma coisa. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre estratégia de SEO. Fique ligado e até a próxima!